Amores, tudo bem com vocês? Morrendo de saudade. Nossa primeira aulinha, né? À distância, eu não entrei ao vivo. Desculpa decepcioná-los, mas é o que tinha pra hoje. Eu tô com um problema no meu computador, tô fazendo no computador emprestado de um amigo meu, então é o que temos pra hoje, certo? É o seguinte, meus amores. A gente terminou a frente 2 de matemática e aí começamos na última aula a frente 4, que é a parte de estatística. E nessa apostila 1, as 4 primeiras aulas são bem tranquilas, bem de leve, e vai casar bem com a questão de ser por distância. A aula 1 e a 2 ela trata sobre você falar sobre os dados, as tabelas de distribuição de frequência, e a aula 3 e 4 ela fala sobre os gráficos, quais são os tipos de gráficos que nós encontramos dentro da estatística. Então vou lembrá-los aqui que na aula passada, quando nós começamos, nós fizemos uma tabelinha como essa, parecida como essa. Lembra que eu perguntei para vocês qual era a altura de cada um? Primeiro foi o peso, depois foi a altura. Enfim, colocamos algum dado lá e montamos essa tabelinha. Essa daqui é uma tabelinha de distribuição de frequência. Na primeira coluna a gente tem as classes. No caso aqui, eu estou pegando, vamos imaginar um grupo de pessoas que as idades vão de 20 até 65 anos, beleza? E aí eu vou contar por intervalos. Então na minha primeira classe vai de 20 a 29, a segunda vai de 29 a 38, de 38 até 47, de 47 até 56, a quarta, né? E a última e quinta classe vai de 56 a 65. Então essa é a primeira classe, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. E aí, dentro lá do que eu fiz, a frequência que eu tenho de 20 até 29 é 3, de 29 a 38 é 5, de 38 a 47 é 6, 47 a 56 é 2 e de 56 a 65 é 4. Totalizando aqui na minha amostra um total de 20. Amostra é quando você pega um subconjunto dentro de uma população. A população seria tudo e a amostra seria um subconjunto. É quando você separa ela em conjuntos e aí você pega os elementos desse determinado conjunto. Isso daí é uma amostra. Essa primeira coluna aqui de frequência, que é a segunda coluna da minha tabela, é a frequência a frequência que nós chamamos de frequência absoluta, que eu coloquei um i aqui e acabei me confundindo, mas ela é a frequência absoluta. E essa daqui é a frequência relativa. Vamos lembrar aqui que a frequência relativa é quando você pega a frequência absoluta e divide pelo total, e aí você vai ter a frequência relativa em porcentagem. Então no nosso caso, 3 dividido por 20, isso vai dar 15%. Então significa que 15% dessa amostra, desse conjunto particular da população, tem uma idade entre 20 e 29 anos. E aí eu fiz o primeiro, o restante eu fiz a mesma coisa, mas eu não coloquei para não ficar tão grande, tá? Então essa é a frequência relativa. Essa FAC aqui, que é a próxima coluna das frequências, é a frequência acumulada. É quando eu vou pegando a frequência absoluta e vou somando. Então, como essa daqui é a primeira classe, a frequência acumulada vai ser igual à frequência absoluta. Já para a segunda classe, a frequência acumulada é quando eu somo a frequência acumulada da primeira classe com a da segunda. Olha lá, eu fiz até uma setinha para vocês entenderem. Então, eu peguei o 3, somei com 5, então eu vou ter aqui 8. O que é essa frequência 8? É que da classe 1 e 2 a frequência acumulada é de 8. Então eu tenho 8 pessoas com idades menores do que 38 anos. E aí eu continuo. 8 mais 6, 14. Então 14 seria a frequência acumulada da terceira classe. 14 mais 2, 16 é a frequência acumulada da quarta. 16 mais 4, totalizando 20. Sempre a última classe ela tem que ter o nosso total, o nosso número n aqui, que é o total de elementos que eu tenho na minha amostra, belezinha? Então essa é a frequência acumulada.
é a frequência relativa somada a cada classe. Você pega a classe que você quer e soma até a anterior, beleza? E a frequência relativa acumulada é a mesma coisa, só que ao invés de fazer com a frequência absoluta, a gente vai fazer com a frequência relativa. Então a frequência relativa acumulada da primeira classe é igual à frequência relativa. A da segunda você vai fazer o mesmo esqueminha. Vai pegar o 15 aqui, ó, e vai somar com 25, totalizando 40. 40 mais 30, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 20, 100. Então, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Frequência acumulada em relação à frequência absoluta e frequência relativa acumulada em relação à frequência relativa. E aí eu coloquei aqui para vocês os nomes de cada uma delas, para não haver dúvidas. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom dos slides também, você pode usar isso daqui como a minha lousa. Basicamente o que eu fiz no slide foi tentar imaginar ele como se fosse a minha lousa, certo? Como calcular a quantidade de classe que eu tenho? Eu ia falar, vamos recapitular, que a gente já viu isso na aula passada. Por que aqui eu usei 5 classes e por que eu não fiz 6? Por que a diferença aqui, ó, a gente chama isso de amplitude. Se eu subtrair 29 do 20 é amplitude é 9. 38 menos 29, 9. 47 menos 38, 9, a amplitude é 9. Por que nesse caso aqui é 9 a amplitude e por que ela tem 5 classes? Como é que a gente determina isso? Lembra que N é o total de elementos da amostra, K vai ser o número de classes. E aí, lembra de uma regrinha que eu passei para vocês. Se o seu N for menor ou igual a 25, o K vai igual a 5. E se o N for maior que 25, você vai fazer K igual a raiz de N. Então, se a minha amostra ela tem 80 elementos, eu vou fazer K igual a raiz de 80. E aí eu vou pegar o valor mais próximo. Belezinha? O que é amplitude? Como eu estava explicando para vocês. Cada intervalo que aparece na classe, ele vai ser representado dessa maneira. O que significa? Isso daqui é um intervalo, que nem vocês aprenderam em aritmética. A fechado, B aberto. Significa que o A pertence e o B não pertence àquele intervalo. Tudo bem? Sempre onde tiver esse tracinho, significa que ele pertence, e sem o tracinho não. E quando você faz B menos A, isso é igual a amplitude, certo? Mas como que eu vou calcular a amplitude mesmo para montar uma tabela? Você vai pegar a amplitude total, o que é o R? Olha lá, ó, é a amplitude total. Você vai pegar o maior elemento e subtrair do menor elemento. E vai dividir isso pelo K, que é o número de classes que você tem, certo? Então, para você descobrir qual vai ser o valor da amplitude, você tem que pegar e calcular a amplitude total e depois dividir pelo valor de K. Tudo bem? No nosso caso aqui, ó, trouxe de novo a tabela para não ficar voltando para vocês entenderem. Isso daqui é amplitude, ó, 29 menos 20 vai ser a minha amplitude, certo? Como é que o cara chegou nessa continha? Lá, ó, N é igual a 20, então o número de classes que eu tenho da anterior é igual a 5, aqui, ó, porque o total de elementos da minha amostra é 20. Então, como é menor do que 25, o K é igual a 5. Agora, ó, o R, que é a amplitude total. O maior valor é 65 da minha amostra e o menor valor é 20. 65 menos 20 igual a 45. Então, a minha amplitude vai ser 45 dividido por 5, eu tenho uma amplitude igual a 9. Por isso que eu fiz de 20 até 29, de 29 a 38, 38 a 47. Por isso que a diferença entre eles é de 9 em 9. Um exemplo para vocês entenderem isso, vamos fazer junto. Aqui, ó, vamos imaginar o peso dos alunos de uma turma, tudo bem? Eu tô aqui com 70, engraçador. Mas enfim, aqui estão os pesos. Eu fiz com 20 elementos porque fica mais fácil, galera. Eu não peguei um grandão pra gente não perder tanto tempo aqui. Mas vamos lá, ó. O N meu é igual a 20. Eu tenho 20 elementos, certo? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 20 elementos nessa tabela. Então, obrigatoriamente, vocês concordam comigo que o K tem que ser igual a 5? O K precisa ser igual a 5. Vamos calcular a amplitude. Primeiro, a gente tem que calcular a amplitude total. Então, eu vou pegar o maior elemento da minha amostra, que seria o maior peso, e subtrair do menor peso. Então, no nosso caso aqui, o maior peso é 90 e o menor é 70. Então, 90 menos 70 vai dar 20. Então, a minha amplitude vai ser 20 dividido por 5. 20 dividido por 5. Eu vou pegar o R e vou dividir por K. 20 dividido por 5, até balei, vai dar 4. Certinho? E aí, ó, eu montei aqui a frequência absoluta, a frequência relativa e a classe, para vocês entenderem. Como a minha amplitude é 4, então, ó, de 70 até 74, de 74 até 78, de 78 até 82, de 82 a 86, de 86 até 90, eu fui de 4 em 4, certo? Ficou estranho falar desse jeito, fui de 4 em 4, mas enfim, não é isso que nós estamos atentando na aula. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, 70, menor que 74, quantos elementos que eu tenho? 1, 2, os dois 70 daqui, e esse 72. Nenhum elemento é menor do que 74. Aí você vai falar, olha o 74. 74 ele não entra aqui, ele vai entrar no próximo. Então a minha frequência absoluta é 3. De 74 até 78, tem que ser menor do que 78 e maior do que o 74, inclusive ele. Então nós temos 74, 77, 77, 75, todo mundo aqui, ó. Então já tem 4, 5, 6, 78 não, aqui não, e o 75, 7. E aí eu fui fazendo isso para um deles, belezinha? Para cada um deles. E depois na frequência relativa foi aquilo que eu falei para vocês. Eu peguei o 3 e dividi por 20, isso representa 15%. 7 dividido por 20, 35%. 2 de 20, 10%. E assim por diante. Certo, galera? Foi isso que a gente viu na aula passada. E é exatamente isso a aula. Tanto que a gente já vai para exercício para poder mandar ver. Então, nas atividades para a sala, página 62. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Se você não está com a apostila aberta aí, você pode acompanhar depois. Eu estou falando para os alunos, se qualquer dúvida, dá uma assistida na aula de novo, ou me chama para tirar dúvida, tudo bem? Então, na página 62, atividades para a sala. O primeiro exercício é bem tranquilo, e é sobre um conceito que ele vai falar sobre variáveis, que são variáveis quantitativas e qualitativas, eu explico para vocês. Ele diz o seguinte, assim, ó: um questionário foi aplicado a 5 funcionários do setor administrativo de uma empresa, fornecendo os dados apresentados na tabela. Então, na primeira coluna tem o nome, João, Larissa, Gabriela, Nayane e Débora, o curso, idade e tempo de serviço. Assinale a alternativa que representa as variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas são aquelas que a gente consegue representar por números, por valores, que a gente consegue quantificar, que a gente consegue contar. Então, as variáveis aqui que são contáveis, idade e tempo de serviço. Bem tranquilo o exercício. Curso é uma variável qualitativa, certo? Porque tem superior, médio ou fundamental, por exemplo. Então, como a gente não conta, isso daqui seria uma variável quantitativa. O nome não é quantitativa nem qualitativa, beleza? Então, no caso aqui, as duas, tempo de serviço e idade, alternativa C, que é a resposta desse primeiro exercício. Certo? Mole. Beleza, galera? Tranquilão? Então, esse é o exercício 1 da página 62. O exercício 2, vamos lá, aqui já é mais legalzinho a ideia. Em certa eleição municipal foram obtidos os resultados a seguir. Na primeira coluna tem o candidato, na segunda o percentual de votos e o número de votos que ele teve, certo? Você vê que ele tem ali algumas linhas em branco, e aí vamos ver o que ele pergunta.
o número de votos obtidos pelo candidato vencedor foi... Então, galera, vamos lá. O candidato A teve 26% do total de votos, o B 24% e o C 22%. Vocês concordam comigo que o total de votos vai representar os 100% daquela população? 100% da minha amostra? Então, para eu descobrir qual é a porcentagem de quantos que votaram em nulo ou branco, eu vou fazer 100% menos esses três caras aqui, ó. Vou pegar 100% menos 26%, menos 24%, menos 22%, e aí eu vou descobrir que isso vai dar 28%. Esse 28% representa a porcentagem do total de votos em branco ou nulo. Tudo bem? Então eu tenho que aqui o branco e nulo foi 28%. Ele não quer saber a porcentagem do vencedor, ele quer saber quantos votaram no vencedor. E aí o vencedor, vocês concordam comigo que foi o candidato A com 26%? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Porque eu sei a quantidade de pessoas que votaram em nulo e em branco e sei a porcentagem que isso representa do total. Então eu vou escrever que 28% do total está para 196, assim como 26% que é do candidato vencedor está para X. Então 28 está para 196, 26 está para X. Multiplica cruzado, passa ali o 28 dividindo. Pode cancelar 196 com 28, pela graça de Deus vai dar um número bonitinho que é 7. E aí eu faço 7 vezes 26, vai dar 182. Então a nossa alternativa do exercício 2 é a letra B. Recapitulando rapidinho o que eu fiz a partir daqui. Calculei a quantidade que representa a porcentagem de voto em branco e fiz uma regrinha de 3. 28% do total representa 196 votos. Então 26, por que eu usei o 26? Porque o enunciado quer o candidato vencedor. O vencedor que tiver a maior porcentagem representa o X. E aí eu fiz aqui a nossa regra de 3 e cheguei na alternativa de letra B. Alguma dúvida? Tranquilão? Próximo. Exercício 3 do Enem. E aí normalmente Enem tem texto e tudo mais, olha lá, ele tem duas partes aí, bem legal, mas vocês vão ver que esse exercício é basicamente uma interpretação de texto, certo? A gente não vai fazer continha nenhuma. Então ele diz: o Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com maior número de doadores por habitantes, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro a seguir. Então tem um quadro, a gente não vai ler ele linha por linha, depois a gente vê olhando lá no que ele quer na resposta. Aí ele continua falando, ó: os resultados obtidos permitem que estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. Agora, ó, presta bastante atenção aqui. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Então eles vão fazer uma campanha mais intensa aonde a quantidade de doadores for menor ou igual ao do total do país. Aí ele pergunta: as regiões brasileiras onde foram identificadas as campanhas na época são... O total, galera, ó, se você olhar aqui, ó, é 1,9%. Então quem tem, olha lá, ó, doadores por habitantes, quem tem uma porcentagem abaixo de 1,9 ou igual, vai entrar na campanha. Região Sul tem 2,5 não.
Centro-Oeste 2,6 não. Região Sudeste sim, porque é igual. E a região Norte e a região Nordeste. Então essas três primeiras regiões aqui, ó, em que o percentual é menor ou igual ao total vão entrar. Então a alternativa correta, de novo, a letra B de bisteca. Certo, meus amores? Dúvida? Então vocês vão ver, eu estou fazendo com vocês os exercícios da aula 1. E eu vou deixar para vocês fazerem o exercício da aula 2, fora as atividades propostas que você tem nessas duas aulas. Então são exercícios de interpretação. Você tem que ler com bastante atenção e cuidado quais são o que ele quer no enunciado. E a última questãozinha aí é a 4, que ele diz o seguinte: em um determinado município brasileiro com 10.000 famílias registradas, foi feito um levantamento para avaliar a renda per capita dessas famílias, obtendo-se os resultados da tabela seguinte. Aí deixa a tabela, a gente já vai olhar para ela, e aí ele pergunta: com base nos dados apresentados na tabela, é correto afirmar que, olha a letra A, 1.500 famílias com mais de 10 pessoas em cada família. Desculpa, não li o A. Há 1.500 famílias com mais de 10 pessoas em cada família. Mais de 10 pessoas. Então vamos lá. Ele quer saber se dentro desse grupo aqui o total de pessoas é igual a 1.500 famílias. Lembra que o total que ele deu lá no enunciado é 10.000 famílias. Então, 5% dessas 10.000 famílias ganham de 0 até 200. Esse 5% de 200, 0,1 até 500. Depois de 500 a 1.000 e é acima de 1.000. Eu vou somar essas 4 porcentagens aqui, ó, que representa as famílias acima de 10 pessoas. Então, somando, vai dar 12% do total disso daqui. E aí eu posso fazer uma regrinha de 3. 10.000 famílias representa 100%, 12% vai representar X. E aí eu vou descobrir que o X é igual a 1.200. E ele falou que era 1.500. Então, a letra A, ela é falsa. Certo? Não há 1.500 famílias com mais de 10 pessoas em cada. Presta atenção na B. Opa, o B já foi muito fominha. O B, ele fala assim: 8.500 famílias com renda per capita no máximo de 500. Cara, no máximo de 500 seria toda essa galera aqui, ó, de 20, 25, 10 e 5, que representa de 0 a 200, 10, 6, 4 e 5, que representa a galera até 500, de 200 até 500. Então eu vou somar todos esses 8 caras aqui, ó, 20, 25, 10, 5, 10, 6, 4 e 5, para poder ter a porcentagem total das famílias que ganham até 500. Então somei todo mundo aqui para saber. Isso deu 85%. E aí eu vou fazer a mesma coisa ali em cima e a gente vai ver que essa é a alternativa correta. Aqui, ó, 10.000 está para 100, 85 vai estar para X. Eu vou descobrir que o X é igual a 8.500. Então, a alternativa correta é a letra B. Há 8.500 famílias com renda até 500. Tudo bem? Então, esse é o exercício 4. E antes de encerrar a nossa aula, tem um exercício que ele está na atividades propostas de vocês, que ele meio que resume o que eu falei no começo da aula sobre a tabela de distribuição de frequência. Que é esse exercício aqui, ó, na página 65, que é o exercício 9. Lá, ele dá uma tabelinha pra gente. Ele fala que essa tabela é os anos de serviço da PM militares do 18º IPM de dezembro de 2017. E aí tá a tabela, você vê aqui, ó, que tá faltando o dado do A, tá faltando do B, do C e do D. E é justamente o que ele vai pedir pra gente calcular. Então, sabe-se que F é a frequência absoluta, que nem a gente aprendeu na aula.
FAC é a frequência absoluta acumulada. Então, essa é a frequência acumulada da absoluta. Essa FR% é a frequência relativa, que é quando eu pego a frequência absoluta e divido pelo total. E o FRAC aqui, ó, percento, é a frequência relativa acumulada. Então, é o acumulado da frequência relativa. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que os valores A, B, C, D são respectivamente. Então, vamos lá, galera. Primeiro valor, o A. Se aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, esse valor da acumulada é igual na primeira classe. Então, significa que 41 era o valor acumulado da primeira classe, que era o A, certinho? Então, nesse caso aqui, ó, o A e o 41 são iguais. Então, acabei de descobrir que A é igual a 41. Belezinha? B é a frequência acumulada da classe 2. E aí, lembra que para calcular a frequência acumulada da classe 2, eu pego a frequência acumulada da 1 e somo com a frequência absoluta da 2, olha lá, setinho. Então, 41 mais 48 vai dar o B. Então, B vai ser igual a 89. Tudo bem? O C é a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É quando eu pego a frequência absoluta, que é 61, dessa classe, da terceira classe, e divido por 200. Então, eu vou fazer 61 dividido por 200. Vai dar 0,305, que representa 30,5%. Então, o C é 30,5%. E o D é a acumulada. Ele é o acumulado da quarta classe. Então, você vai pegar o acumulado da terceira com a relativa da quarta para encontrar o valor de D. Olha lá, setinha. 75 mais 15,5 vai ser o D, que vai dar 90,5. Então a alternativa correta é 41, 89, 30,5, 90,5, letra A de amor. Galera, é isso. Encerramos assim a nossa primeira aula. Dúvida pode me chamar, vou estar à disposição de vocês. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp aí. Só gritar, bisteca. Não precisa ser necessariamente dessa frente, pode ser das outras, inclusive da frente de geometria que a gente terminou. E é isso, estou morrendo de saudade de vocês. Espero logo que acabe toda essa situação que a gente tem vivido e que possamos dar um abraço no outro. Beleza? Beijinho e tchau.